Olá pessoal, sou o professor Lucas Limberti aqui do canal Literatura Fora da Escola e hoje nós vamos falar dos poemas escolhidos de Gregório de Matos, organizado o livro pelo professor José Miguel Wisnik. É o primeiro poeta brasileiro, conhecido como Boca do Inferno, língua de trapo, e que, enfim, faz parte da primeira escola literária brasileira também, que é o Barroco. Entender Gregório de Matos é, na verdade, entender um pouco do Brasil, nesse período que é o período colonial. Nós estamos falando de 1600, ele que nasceu em 1636, em dezembro de 1636 em Salvador, e vai falecer depois em 1696 no Recife. A biografia dele é muito forte e você vai perceber que entender a biografia dele também é entender o Brasil, logo a sua poesia. Gregório de Matos é filho de um português, que tinha um grau de fidalguia, um grau de elite. Pensar que o Brasil desse período vive o ciclo da cana-de-açúcar, uma sociedade patriarcal ali formada por proprietários, por uma elite, pelo clero, por homens livres pobres e escravos, E ele, é um cara que sempre teve uma personalidade muito forte e em idade universitária o pai manda estudar em Coimbra, você imagina, ele vai se lapidar intelectualmente, vai vivenciar ali em Coimbra aquilo que há pouquíssimo tempo era o Renascimento, vai conhecer a poesia de Camões, de Petrarca e, claro, vai trabalhar e vai trazer os melhores sonetos muito bem escritos e todos eles vinculados ao Barroco, O Barroco é uma escola literária a primeira escola literária brasileira, lembrar que o início da literatura brasileira é a certidão de nascimento, é a Carta de Pero Vaz, mas enquanto escola literária com limite estético estabelecido é o Barroco. O Barroco que tem as modalidades do ocultismo, conceptismo, isso a gente vai ver bastante na poesia do Gregório de Matos. Quando o Gregório volta dessa formação em direito que ele tem em Coimbra, você vai perceber que a literatura dele vai chegar num país, o Brasil era completamente atrasado, como diziam, era o fim do mundo, Brasil colônia. E ele, claro, vai começar ali uma carreira como diplomata, vai se casar, vai até entrar no seminário, mas abandona tudo isso, vai morar na rua com os mendigos, com as prostitutas. Dizem que ele tinha uma caminha reservada em cada prostíbulo de Salvador e também nos conventos, Ele tinha uma queda pelas freiras ali. Enfim, ele entra para o escracho total, e para entender a sua poesia é preciso que a gente entenda um pouquinho esse processo de exploração da cana-de-açúcar de uma elite portuguesa que usava e abusava do poder aqui no Brasil, pensando que o Brasil era um território português, É legal pensar que nós temos sempre dois autores, o padre Antônio Vieira, trazendo então o valor ideológico conceptista no desenvolvimento da Contra-Reforma do Brasil, e o Gregório de Matos, que é o nosso Boca do Inferno. Para entender a poesia dele, é importante você observar que ela tem uma classificação, anota isso que é importante. Veja, ele tem ali a poesia lírica, filosófica e amorosa, onde ele vai trazer uma série de discussões acerca da existência do homem barroco. O homem barroco, ele vive essa contradição, porque ele acabou de viver todo o desenvolvimento antropocêntrico, racionalista, a busca pela perfeição, paganismo, mitologia do Renascimento, ou seja, do classicismo, e de repente, em função da Contra-Reforma, de todo o peso que a disputa entre protestantes e católicos traz aí para a sociedade, vai viver então o drama desse medo de ir para o inferno e tal. Então, nessa poesia lírica, você vai perceber, lírica e filosófica, ele vai trazer uma discussão sobre as contradições existenciais. Então, nasce o sol e não dura mais que um dia, em tristes sombras morre a formosura, começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, perceba, que para mim é um verso muito barroco, a firmeza somente na inconstância. Barroco que é marcado por essa ideia de desequilíbrio, movimento constante, esse lá e cá, esse fé e razão, espiritual e carnal e tal, Tem uma coisa em Gregório de Matos que é uma espécie de carpe diem, que não é aquele carpe diem neoclássico que nós vamos ver no arcadismo. É um carpe diem de aproveite a vida, aproveite o agora, porque a morte é certa. E se a igreja estiver certa, praticamente todo mundo vai para o inferno, porque qualquer coisa era pecado.
Então é mais ou menos essa ideia que ele vai trazer, por exemplo, nos poemas amorosos. Então a gente considera quase que um cortejo, um chaveco ali, né? Vamos aproveitar a aurora da nossa juventude antes que tudo se transforme em cinza, em pó, em nada. Então vamos aproveitar agora. Aquela imagem da caveira, ela é utilizada tanto pela igreja quanto pelo profano, né? A caveira é a mensagem da morte. Então, para a igreja, toma cuidado, você vai morrer. E como é que você está se preparando para morrer, né? Será que você vai para o inferno ou vai para o céu? Dependendo do seu comportamento em vida. E no caso do pagão, do Gregório de Matos, vai ser, vamos aproveitar o agora, porque a gente está vivo, vamos pecar à vontade, que inclusive isso vai ser um encaminhamento para a sua poesia religiosa. Em sua poesia religiosa, é interessante que o Gregório de Matos vai fazer uma crítica, na verdade, ao catolicismo, né? Ele vai dizer assim, olha, tem duas maneiras de se chegar a Deus. Uma pela religião e a outra pelo pecado. E ele opta pelo pecado. É interessante que ele diz assim, né? Pequei, Senhor, mas não porque em pecado de vossa alta clemência me despido. Eu sou a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirá, ó pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele, é como se ele chegasse, né? Tem um poema lá, a Jesus Cristo na hora da morte, que ele fala, né? Jesus, eu morri agora, chegou a hora de você provar que você faz aquilo que você nos ensina, né? Se você nos ensinou o perdão, chegou a hora de você me perdoar e me mandar para o céu. Então ele é muito crítico, muito satírico, e tem de fato a poesia dele satírica, que é aí onde ele vai colocar o dedo na ferida da sociedade, da elite, na verdade de todas as classes sociais. Ele vai falar do clero, vai falar da elite portuguesa, vai falar dos pobres também, enfim, porque não é uma coisa exclusiva, assim, ele metralhava todo mundo, né? Tem até um trechinho pensando que ele fala dos pobres, né? Para a tropa do trapo eu vazo a tripa. Então estava cagando para todo mundo, né? E é legal que bom, e aí ele coloca o dedo nos juízes, né, na elite e tal, e fala e personifica a Bahia, isso que é interessante, né? Triste, ó Bahia, ó quão dessemelhante estás. Ou coisas mais pesadas do ponto de vista do vocabulário chulo, poesias eróticas, né? Ele fala, a Bahia é feita de dois Fs, um furtar, o outro foder. Então, assim, é bem engraçado e faz parte aí dessa formação do que é o Brasil colonial, enfim, um poeta maravilhoso. Do ponto de vista dos seus sonetos, acho que vale até um adendo formal aí, que é interessante, que ele traz o soneto fusionista. O soneto fusionista, ele tem a estrutura tradicional do soneto italiano, né, 4-4-3-3 do ponto de vista da estrofação, as metrificações em decassílabo e os esquemas rímicos, né, ABBA, BBA, CDC, CDC, com possíveis variações nos tercetos, mas do ponto de vista temático, ou seja, o assunto, o conteúdo que ele vai falar, você vai perceber que tem uma progressão semântica no que diz respeito à apresentação de uma tese, uma antítese, ou seja, uma antitese, e depois uma síntese, onde ele funde esses dois conceitos. Então presta atenção nisso, que é do ponto de vista formal, claro que ele usa outras formas poemáticas, a coisa da interlocução com o público, a coisa da ideia do coro e tal, mas no que diz respeito ao soneto, vale uma atenção especial nesse sentido, tudo bem? Então Gregório de Matos, vale a pena conhecer a poesia dele, vale a pena dar uma lida, levando em consideração essas questões que eu mencionei. Ele vai ser exilado para a África, num dado momento, ele vai para Angola, e depois de Angola ele consegue voltar para o Brasil, só que chega em Salvador, é proibido de entrar no estado, mandam ele para o Recife, onde ele vai falecer e vai ser enterrado, ficar lá até hoje, tudo bem? Bom, então espero que tenha valido a pena, curtam nossos vídeos aí e até a próxima.